Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui agora para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o primeiro ano do ensino médio. Nessa semana, nós vamos trabalhar com o tema projeções cartográficas. Pessoal, aqueles alunos que já pensam em um vestibular, já pensam no Enem, eu deixo aqui uma sugestão, a de que prestem muita atenção nesta aula, porque projeções cartográficas é um assunto muito cobrado em processos seletivos. Bora estudar então? Aqui está escrito elementos e fatores climáticos, mas vocês viram aí que o tema não é esse. Aqui é um erro, um equívoco. O tema é esse aqui, projeções cartográficas, beleza? O que foi importante eu vou ressaltando no texto do PET e eu sugiro que você anote em seu caderno, pois quem registra grava melhor o conteúdo. Então vamos lá, nós vamos estudar sobre as projeções cartográficas. Gente, o que é uma projeção cartográfica, né? É uma forma de se representar a Terra em um plano. Eu diria para vocês o seguinte, olha, é a melhor maneira? Não, não é a melhor maneira. Porque qual é a maneira mais adequada para representar a Terra? Um globo. Por quê? Porque a superfície do nosso planeta é uma esfera imperfeita, digamos assim, é um geóide, né? Então, a forma mais adequada, ou aquela que menos distorce, seria o globo. Entretanto, nós temos a necessidade de usar mapas planos. Não é sempre que a gente pode ter acesso a um globo, né? Então, o grande desafio para os cartógrafos era transformar essa esfera imperfeita em uma área plana, né? Foi aí que os cartógrafos desenvolveram, portanto, as projeções, certo? Né? Então, eu diria para vocês que as projeções, uma definição, é que elas são maneiras de representar um corpo esférico sobre uma superfície plana, né? Então, é isso que é uma projeção, uma maneira de representar um corpo esférico sobre uma superfície plana. As projeções são compostas pelas coordenadas, né, constituídas por meridianos, que são traçados de um polo ao outro, e paralelos, que são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, certo? Então, olha, o que eu diria para vocês? Como que esse sistema de projeção formado por coordenadas geográficas é feito? É feito por meio de relações matemáticas e geométricas. Existe apenas um tipo de projeção cartográfica? Não. Existem vários tipos de projeções cartográficas, mas todas elas provocam algum tipo de distorção. Todas elas. Ou a distorção da área, do continente, ou a distorção da forma, ou a distorção da distância. Existem projeções que conservam a área, mas distorcem a forma do continente. Há outras, por sua vez, que distorcem a distância, mas preservam área e forma. Então, há sempre alguma distorção. Não significa que a gente não vá usar as projeções, ao contrário, a gente faz uso das projeções constantemente. É preciso que a gente tenha clareza de que elas não são perfeitas, né? É isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. Vamos então conhecer as principais projeções. A cilíndrica, vamos começar com a cilíndrica. Por que ela recebe esse nome de projeção cilíndrica? Porque é uma representação da superfície da Terra feita em um plano, utilizando como base para esse plano um cilindro, né? Ao formato aqui da figura geométrica cilíndrica, né? Então, é como se eu tivesse planificado o planeta Terra sobre um cilindro. O que acontece nessa projeção? Nessa projeção, as
coordenadas geográficas, no caso os paralelos e os meridianos, vão formar ângulos retos, ou seja, 90 graus. O que acontece nessa projeção? Nela, conserva-se a forma dos continentes, dos países, mas há uma distorção na proporção da superfície, há uma distorção na área. O que a gente observa? Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo aos polos, maior a área. Então, há uma distorção da área. Normalmente, as regiões polares ficam mais exageradas. Eu quero que vocês percebam, por exemplo, olha aqui, o tamanho da Rússia. Eu sei, a Rússia já é um país bem grande, né? Mas fica maior ainda nessas projeções cilíndricas. Mesmo vale, por exemplo, para a Groenlândia, ok? Aqui, ó. Vamos agora à projeção cônica. Por que ela recebe esse nome? Porque a representação da superfície da Terra foi projetada sobre um cone, né? Então, por isso que ela recebe esse nome. O que a gente observa? Que nela os meridianos vão convergir para as regiões polares. Os meridianos são essas linhas verticais traçadas no mapa. E, por sua vez, os paralelos formarão arcos concêntricos, ou seja, ao redor de um centro, ok? O que a gente observa? Que as áreas mais afastadas do paralelo, que estão em contato com o cone, então vamos supor que o contato com o cone é aqui, ó. Então, as áreas mais afastadas apresentarão maior deformação. Normalmente, a projeção cônica é usada para representar latitudes intermediárias, né? Nem muito próximo à linha do Equador, mas também nem muito longe. O último tipo de projeção estudado hoje é a projeção azimutal. Por que ela recebe esse nome? Ou azimutal ou plana? Porque a representação da Terra ocorre sobre uma superfície plana. Plana em relação a uma parte do globo, né? Nesse caso, as coordenadas geográficas vão formar círculos concêntricos também. Então, notem aqui, ó, o paralelo que está representado aqui, este e este, estão formando um círculo concêntrico, ou seja, apontando para um centro. Ela é utilizada para representar qualquer lugar, né, do planeta, mas principalmente as regiões polares e normalmente áreas menores do globo. Por exemplo, essa daqui é uma projeção azimutal polar. Aqui o centro dela é o Polo Sul. Então, olha como que a Antártida aqui está representada, né, de uma maneira bem diferente do que a gente está habituada, que é essa aqui, ó. A gente está tão acostumado a ver a Antártida assim, mas a melhor maneira para ver o polo seria a projeção azimutal, né? Ela pode ser polar, como eu disse, quando o centro é o polo, equatorial, quando é alguma parte da linha do Equador, e oblíqua, quando é alguma outra área, ok? Então, amanhã aqui no canal tem a correção das atividades. Então, fica ligadinho aqui comigo amanhã, tá bom? Um beijo e até lá!